Oi, coquezinhos, tudo bom? Como estamos? Bora escrever, bora estudar, bora. Hoje nós temos mais um teminha de redação e hoje nós vamos falar sobre o uso de agrotóxicos. Eu vou falar isso porque acho importante, né? Eu tô gravando pela segunda vez, porque no vídeo anterior, todas as vezes que eu falei agrotóxicos, eu falei errado. Eu espero que agora eu tenha aprendido. Mas enfim, bora pra frente. Os agrotóxicos estão muito presentes na realidade brasileira, principalmente pelo fato de que nós somos uma das principais economias mundiais quando se fala em agricultura. E a agricultura para nós também é um dos principais pilares da nossa economia. E nós somos referência mundial e, por exemplo, na produção de soja nós estamos em segundo lugar, perdendo apenas para os Estados Unidos. Porém, produção alta, consequentemente, acaba se usando muitos produtos químicos, até por questão de pragas, para melhorar a produtividade e tudo mais. Mas, né, isso se torna um problema. E se a gente quiser falar sobre esse tema, eu trago para vocês algumas opções, como, por exemplo, falar sobre a Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? Ela surgiu no contexto pós-Segunda Guerra, por volta de 1950. Algum embatezinho sobre o motivo dela ter surgido. Por exemplo, tem gente que diz que ela surgiu por causa da fome, porque alguns países da África e Ásia estavam passando fome e tal, e precisavam de maior produção de alimento e tudo mais. Porém, por outro lado, há quem diga que é por causa da necessidade da reinvenção da indústria. Como era pós-Segunda Guerra Mundial, a indústria química que abastecia a indústria bélica, ela estava precisando de novos mercados e com isso eles passaram a divulgar a importância de usar agrotóxicos, olha, droga, para melhorar a produção. Então, com isso, eles começaram a falar sobre essa Revolução Verde, que tem como propósito a modernização da agricultura, sementes modificadas, melhor aproveitamento do solo e assim por diante. Porém, uma das provas de que isso não era para resolver a fome é que a fome nesses países, em específico, que estavam passando por esse problema, ela acabou aumentando após a Revolução Verde. Então, é mais provável que seja uma necessidade de indústria. Nessa época, os produtos mais valorizados eram grãos, principalmente a soja e o milho. Porém, se você não quiser seguir por essa linha, temos algumas outras opções, como por exemplo, falar sobre como a história agrícola brasileira se mistura com como a história brasileira se mistura com a história agrícola, né? Por exemplo, Pero Vaz de Caminha, quando chegou por aqui em 1500, já escreveu na sua cartinha lá, famosíssima, que em se plantando tudo dá. Apesar de isso ser só um marketing, porque na verdade eles estavam sofrendo pra caramba para conseguir plantar por aqui, já tá lá, né? O cara previu que a nossa agricultura ia bombar. É um gênio, Pero Vaz, ó, íntima. A primeira plantação que ganhou relevância no Brasil foi a cana-de-açúcar, que chegou por volta de 1532. Como eles tinham dificuldade de plantar ela na Europa por causa de clima e tudo mais, eles trouxeram pra cá e a cana bombou. Então, ela foi o primeiro gênero que teve uma relevância maior para o país. Porém, em 1727, o café roubou o rolê, roubou o protagonismo todo e passou a ser o principal produto de exportação brasileiro. E ele foi tão importante que ele virou até, né, tema de política do café com leite, por que não? Quem não lembra, é só aquele movimentinho lá que teve na República Velha, lá por 1900 até 1930 mais ou menos, que alternava os governos de São Paulo com Minas Gerais e por aí vai, eu não vou entrar muito no tema. E com o tempo, outros gêneros alimentícios foram ganhando espaço também, como trigo, feijão, soja já citada, e por aí segue o rumo. Porém, se você ainda não gostou dessas argumentações ou quer saber um pouco mais, eu trago mais soluções para vocês. Olha que legal! Por que não usar dados na sua redação, dados de pesquisa ou tudo mais? Só que como eu sou rebelde e eu tava procurando algo para fugir do comum, eu fui procurar o quê? Dados que defendessem os agrotóxicos. Por que não, né? E eu encontrei um podcast da AgroResenha que o autor do livro Agradeça aos Agrotóxicos
agrotóxicos por estar vivo, o Nicolas Vital, que é um jornalista. Ele fez uma pesquisa ampla sobre o assunto e trouxe vários dados que são interessantes, né, sobre o tema. Por exemplo, ele trouxe que os produtos dos anos 60 eram até 160% mais tóxicos do que os que são utilizados hoje. E por que eu trago isso? Porque normalmente a gente tem aquela tendência de dizer, hoje em dia é tudo ruim, antigamente era tudo melhor e tal. E não era. Assim, provavelmente naquela época não era usado tanto produto químico como é utilizado hoje. Porém, os que eram usados eram piores. Além disso, ele trouxe um outro dado que eu achei muito legal, que é de dois pesquisadores nos Estados Unidos, que eles fizeram uma pesquisa sobre as coisas que mais matam. E os agrotóxicos ficaram em 28º lugar. E eles perderam para coisas bem banais, tipo acidente de carro, natação, eletrodoméstico. Eu achei bem estranho esse dado, né? Tipo, morreu de eletrodoméstico. Quem nunca? Eu nunca. Mas enfim. Mas é um dado interessante, principalmente porque depois eles fizeram uma pesquisa de percepção com as pessoas. E o que eles descobriram é que as pessoas achavam que os agrotóxicos estariam em 4º lugar. Ou seja, o que as pessoas acham devido a notícias e tudo mais é muito pior do que realmente é. Não que seja bom, não que a gente deva tomar de canudinho, né, gente? Mas já é uma realidade um pouco diferente do que a gente recebe pela mídia. E além disso, um dado bem legal é sobre a nossa eficiência no uso desses produtos. Nós hoje colhemos 142 quilos de alimentos por dólar gastos com produtos químicos na agricultura. E para ver como isso é bastante, a gente pode comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, que colhem apenas 94 quilos por dólar gasto, e o Japão, pasmem, eles colhem apenas 8 quilos de alimentos por dólar gasto com produto químico. Ou seja, o Japinha está se afundando nos agrotóxicos, tadinhos. Vamos salvar o Japão. Mas assim, a realidade é tão diferente e eles não são tão perigosos assim justamente por esse dado, olha só. Lá no Japão são uma das maiores expectativas de vida, né? E uma reflexão que eu trago também é que se a gente não usasse tanto agrotóxico, por exemplo, será que a nossa produtividade seria tão boa? Talvez a gente precisasse de mais terra. Mais terra, muitas vezes, é mais desmatamento. Então, por exemplo, a efetividade disso é mostrada tanto. Tem um dado que eu vi da Embrapa, que eles falam que a produtividade brasileira, ela sextuplicou de 1970, mais ou menos, até 2000. E a terra utilizada, ela apenas duplicou. Ou seja, num espaço 2 vezes maior, produziu-se 6 vezes mais. Ou seja, claro que não é só o uso de agrotóxicos e produtos químicos, mas todas aquelas coisas que são citadas na Revolução Verde. Mas tudo isso faz a gente refletir também um pouco sobre o quão mal é ou não. E o importante é a gente saber juntar todas essas informações para depois colocar numa redação e mandar ver, né? Enfim, espero que tenham gostado, se inscrevam, chamam os amigos, curte tudo, compartilha no grupo da família. Mentira, não precisa compartilhar no grupo da família, mas se tiver grupo de vestibular, pode compartilhar que ajuda pra caramba. E bora pra cima. Obrigada, gente!